Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver aí no Antigo Testamento a construção de altares, desde Abel e Caim ali, e depois nós vamos ver essa construção de altares continuar. Noé construiu o altar, Abraão, Isaac, Jacó. Então sempre houve aí essa intenção de prestar um culto a Deus, e para se prestar um culto a Deus tem que haver o quê? Um sacrifício. Não existe manifestação de Deus, presença de Deus, sem haver sacrifício. Lembre-se sempre disso. Tem que haver sacrifício. Então o culto é uma prestação de serviço onde existe sacrifício. E como Jesus fez o sacrifício para nós sermos salvos. Agora não quer dizer que você, crente, não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Não. Para ser salvo você não precisa fazer não, Jesus já fez. Agora lembre-se, você vai prestar um culto a Deus, você precisa jejuar, você precisa santificar-se, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ir prestar um culto, você precisa ir de acordo com aquilo que Deus exige que você seja ao prestar o culto a Deus. Ou seja, seja santo, separado para Deus. Esteja disposto a prestar o culto. Existe norma, não é de qualquer maneira que se faz culto a Deus, não. Então jejue, ore, estude a Bíblia, santifique-se, peça perdão a Deus dos seus pecados, conserte a sua vida, e vá prestar um culto a Deus, e você vai ver como é maravilhoso o culto prestado legitimamente a Deus, como é maravilhosa a presença de Deus, né? Que a gente diz, olha, a beleza da sua santidade. Esse é um culto maravilhoso, onde está ali a presença de Deus, porque Deus te agrada do culto. Então nós vemos que Deus chama de Abraão um povo, que desse povo vai nascer Jesus. E Ele vai ensinar esse povo como adorar a Deus, como Deus se agrada de um culto prestado a Ele. Tópico 3 do período de Moisés. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Êxodo 12, de 21 a 26. A partir daí estabeleceram-se as festividades sagradas, como a Páscoa e o dia da expiação, como está em Êxodo 12, de 14 e 20, Levíticos 23, 27 e 28. Agora, não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar o Senhor. Então nós vemos que o culto começa individualmente, cada um prestando o seu culto. Depois, as famílias começaram a prestar o seu culto. E depois vai ser instituída então a adoração a Deus, um culto prestado a Deus, através de Moisés e o sistema levítico. Vem aí então Arão, os sacerdotes, seus filhos, e os levitas e o povo também, tudo participando. O povo vai sendo envolvido nessa prestação de culto. Depois o tabernáculo, primeiro, depois vem do templo em Jerusalém, e depois vem o que? Através do culto realizado na igreja, agora realizado então na igreja. Então existe aí 3 tempos, né, desses cultos prestados a Deus na terra. Então existia o tempo lá do tabernáculo, que viajava, era transportado o tabernáculo pelo deserto. Existia o tempo do templo em Jerusalém, primeiro templo sendo construído por Salomão, depois esse templo é destruído, aí o templo de Zorobabel é reconstruído, né? E o templo ali de Neemias, né? De Esdras. Aí esse templo, ele não tem a glória na inauguração como teve o Salomão. Salomão, no dia que inaugurou o templo, aí então Deus veio e queimou a oferta, fogo desceu do céu, a glória de Deus apareceu. Já nesse segundo templo não teve, mas só que foi dito ao profeta Ageu que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? No primeiro desceu fogo do céu, a presença de Deus, tá bom, mas no segundo ele seria restaurado no templo de Herodes, né? E quem é que apareceria ali? O próprio Deus estaria ali. Jesus Cristo entrou naquele templo. Então a glória dele é maior ainda do que do templo de Salomão. Por quê?
O próprio Deus estava ali. Jesus estava ali. Então olha só, a glória do segundo templo maior do que a do primeiro. Primeiro, Deus não estava lá, Deus se manifestou lá com fogo. Já no segundo, não, Deus estava ali. Jesus entrou no templo. Então, no tempo de Moisés foi estabelecida então a maneira de prestar esse culto, as normas, criou-se as festas, né? Então tem aí, ó, festa dos tabernáculos, dia da expiação, tem o ano novo, festa das trombetas, tem aí primícias, pães asmos, festa da Páscoa, festa de Purim, festa de Pentecostes ou das semanas. Então várias festas são criadas no tempo de Moisés e também depois. Tópico 4, o tempo de Davi e Salomão. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora constituíam manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo, como está em Êxodo 15, 20 e 21 e Juízes capítulo 5. Mas com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros e instrumentos musicais, como está em 1 de Crônicas 15, 16, buscando sempre a excelência do culto divino. O rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais, em 1 de Crônicas 23, 5 e 2º livro de Crônicas 7, 6. Salomão dedicou-se igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical da adoração divina, como está em 2º livro de Crônicas 5, de 1 a 14. No auge do Santo Templo, a liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte, 2 de Crônicas 5, 13. Ezequias também destaca-se pelo zelo ao culto do Senhor, 2 de Crônicas 29, 26 a 28. Então, no tempo ali de Davi, de Salomão, né, de Ezequias, a gente vê a valorização da música no culto. Não quer dizer que antes não tinha, né? Então existiu lá cânticos, também devemos incluir entre esses cânticos aí, não só de Miriam e de Débora, mas também o cântico de Moisés. Não podemos esquecer esse cântico de Moisés. Então, a música, eu creio que existia antes. Agora houve uma organização, né? Quando, no tempo de Davi, de Salomão, Davi tanto escreveu cânticos, como inventou instrumentos, procurou quem tocasse, organizou tudo isso, quem cantasse, quem tocasse. Depois Salomão, que foi um grande escritor aí de provérbios, né, de salmos também, como seu pai Davi, e se interessaram pela música. Davi era um adorador. Davi tocava o seu instrumento e os demônios saíam de Saul. E na verdade nós estamos precisando muito disso na igreja hoje, de legítimos musicistas como Davi. Mas precisa de quê? De consagração, de entrega a Deus, de uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Não é só cantar, não é só ensaiar, não é só tocar bem. Não é isso. Deus está procurando legítimos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tocar na igreja, Deus está procurando quem toca na igreja, mas não é só tocar instrumento. É na hora que você estiver tocando o seu instrumento, cantando, então haverá o quê? Haverá uma manifestação de Deus. Isso é tocar na igreja, é isso que Deus está procurando. Tocadores que vão tocar na igreja. É isso. Então, quando você ministra, que você está cheio do Espírito Santo, você está jejuando, está orando, você está entregando sua vida a Deus, prestando um legítimo culto a Deus, então Deus se manifesta. Pode ver o que está acontecendo, por exemplo, Antônio Cirilo, né? Podemos ver aí alguns que pregam, cantam, tocam e Deus se manifesta, porque estão prestando um legítimo culto a Deus. Mas pergunta para eles se eles jejuam muito, pergunta para eles se eles passam muito tempo orando. São pessoas dedicadas à oração, ao estudo da Bíblia e jejum. Mas são poucos que estão realmente se entregando totalmente a Deus e estão jejuando, estão orando. Então, é isso que precisa, haver mais essa entrega total a Deus. Não é só louvor, até animal louva a Deus. Então nós estamos muito concentrados no louvor,
e ocupando muito espaço do culto com louvor, tirando o espaço da palavra de Deus, que é mais importante, e tirando o principal aí do culto, que vai ser a resposta de Deus a esse culto. E nós não damos a Deus a oportunidade de Ele responder a esse culto, de Ele estar presente nesse culto. E para complementar ainda, lembrando que não existem mais levitas na igreja. Levita é lá para judeu, lá no culto levítico. É lá. Então, aqueles judeus lá, Israel, lá que estão lá, em qualquer parte, eles são judeus e vivem aí no judaísmo, ou então vivem na lei e tal, e querem seguir, tudo bem, é lá com eles. Nós prestamos um culto diferente. Nosso culto é espírito em verdade. Nosso culto é movido pelo Espírito Santo. Nosso culto tem a presença de dons espirituais. Então não vai confundir com essas coisas que tem por aí. E tem muito judaizante por aí no meio da igreja também. Em busca só do formalismo, porque é isso que eles são hoje, são só formalistas. Eu fico pensando, os judeus lá são salvos, são filhos de Deus. Não, cuidado com isso aí. Paulo diz, ainda que seja como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo. Para ser salvo, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E esses judeus que estão aí, nem Jesus eles aceitam nem falar de Jesus para eles. Para eles, Jesus não veio ainda. Então, cuidado, não fique achando que eles estão salvos, que são filhos de Deus, não sei o quê. Não, são um povo que veio de Abraão, escolhido, Deus gosta deles, tem um plano para eles, tudo bem. Mas agora, nós somos igreja. Então, para eles serem crentes, serem salvos, eles precisam aceitar o mesmo Jesus que nós aceitamos. Aí eles se tornam igreja. Então, não confunda as coisas. Então, veja só, você que anda na igreja por aí dizendo que é levita, está errado. Você não é levita, não. Você pode ser aí um musicista na igreja e você pode aí tocar, pode cantar. Agora lembre-se, Deus está procurando aquele que vai jejuar, orar muito, estudar muito a Bíblia. Aí sim ele vai tocar e vai cantar e Deus vai usá-lo. Deus vai se manifestar quando ele estiver fazendo isso. É a mesma coisa uma pregação. Eu quero que Deus se manifeste, então eu vou jejuar, eu vou orar muito, eu vou estudar muito a Bíblia, aí depois eu vou pregar e Deus vai se manifestar. Você para tocar e cantar é a mesma coisa. Então você vai buscar o que? Agradar a Deus, sabendo que Deus corresponde a esse agrado, a esse culto prestado. Tópico 5 após o cativeiro babilônico. Em 586 a.C., os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram 70 anos, como está em Jeremias 25, de 11 a 12. Nesse período, pelo que inferimos do Salmo 137, a adoração divina foi praticamente esquecida. Mas com o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico, como está em Neemias 12, de 22 a 30. O templo que eles idolatravam, dizendo que Deus estava ali, que era de Deus e tal, diziam-se povo de Deus e tal, embora vivessem na idolatria. Achavam que eram os melhores do mundo e que estava tudo bem. Agora eles reconheceram que eram pecadores, haviam ofendido a Deus e mereciam estar ali no cativeiro. Eles não tinham nem coragem mais de prestar um culto a Deus, sabendo que eles estavam ali por castigo de Deus, por eles terem adotado outros deuses, substituído o verdadeiro Deus. Então eles vão deixar ali durante 70 anos, eles vão ficar ali até deixarem a idolatria, até estarem bem humildes diante de Deus, clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Não quer dizer que não prestaram culto, não quer dizer que não cantaram, né? Porque deixa entender no Salmo que eles nem cantavam. Então. Mas é claro que as famílias em casa se reuniam, o povo todo que não se reunia mais. E nem tinha o templo para eles se reunirem e fazer as festas que eles tinham. Então ficaram impedidos de fazer isso publicamente. Mas é claro que nas casas eles liam, né, a palavra de Deus, faziam os seus cultos. Agora a presença de Deus não vinha porque eles estavam debaixo de um castigo por desobediência, por idolatria. Então eles vão aprender novamente no tempo de Neemias e Esdras, é ensinada a palavra de Deus a eles,